Olá, tudo bem aí com vocês? Começando aí a semana com o astral lá em cima, né? Início de semana sempre tem que estar, né, com a turbina ligada. E eu sou Evelyn Gimenez Sanches, consultora esotérica, e vou passar para vocês uma ritualística muito simples e poderosa, tá? Vocês vão precisar de duas coisas: pedaço de algodão e o azeite de oliva. Então, é uma ritualística para trazer uma proteção. Se vocês estão sentindo que tem alguma carga espiritual, ela quebra, né? Feitiços, magias, obsessão. Né? Quais são algumas características que vocês podem ver até mesmo no corpo físico que vocês às vezes podem estar carregados espiritualmente? Instabilidade de humor, irritabilidade, dores nas costas, na nuca, às vezes queda de cabelo, às vezes não é só físico, né? Então pode ter alguma influenciação espiritual. E com essa ritualística que eu vou ensinar vocês, né? Vocês trazem a quebra disso e a proteção. Nós vamos usar o símbolo da cruz. Então, vocês vão pegar um pedacinho de algodão, molhar no azeite de oliva, tá? Vocês têm que saber o que vocês estão fazendo. O azeite de oliva. Para que serve o azeite de oliva? Por exemplo, no cristianismo existe a unção, a consagração, né, de sacerdotes com azeite de oliva, porque o azeite de oliva no cristianismo representa a presença de Deus, a união do Espírito Santo, né? Então, no cristianismo tem toda uma conexão, né? Uma ligação espiritual. E na Umbanda, né? Na Umbanda, o azeite de oliva também é muito usado para fazer alinhamento de centros de força, para fortalecer, né, a ligação espiritual. Então, tanto na Umbanda como no cristianismo, o azeite de oliva é muito usado para esse tipo de ritualística aí que eu vou passar para vocês, tá? Então, é uma ritualística, vocês estão se sentindo pesado, né? Tem essa sensação que tem algum feitiço, alguma magia, alguma obsessão? Vocês vão pegar o algodão, um pedacinho de algodão, molhar com azeite de oliva, tá? E fazer o sinal na cruz, o sinal da cruz, 3 vezes, tanto na testa, tá? Aqui, ó, no centro de força do frontal, como aqui no bulbo, né? Na nuca, né? Vocês vão fazer 3 vezes o sinal da cruz. Enquanto vocês estiverem fazendo ali, com algodão molhado com azeite de oliva, o sinal da cruz, vocês vão falar, vocês vão invocar o sinal da cruz, para vocês entenderem. O sinal da cruz é um símbolo do quê? É um símbolo de proteção. Até no baralho cigano tem, né? A última carta do baralho cigano é a cruz, que é uma carta de corte de energias negativas, né? A cruz é uma carta que traz o símbolo da cruz de proteção, de blindagem, de fechamento, né? De fechamento de corpo. Então, pega o algodão e aí vocês, a hora que estiverem fazendo 3 vezes aqui o símbolo da cruz e depois vir para cá, vocês vão invocar o símbolo da cruz. Então, vocês vão falar assim: o símbolo sagrado da cruz, tirando todas as energias negativas e me protegendo, tá? Então, a cruz tem essas duas funções, né? De tirar o negativo. Por exemplo, no baralho cigano, a cruz é uma carta de corte. Então, que o símbolo sagrado da cruz corte todas as energias negativas e me proteja, tá? Então, façam isso quando vocês sentirem que tem alguma coisa espiritual que vocês querem quebrar. Magia simples e poderosa.
Azeite de oliva, gente, tem uma finalidade em quase todas as religiões, filosofias, doutrinas para purificar. Ele limpa ambiente, limpa objetos, né? Traz uma purificação e um fortalecimento, independente da religião que você seja, um fortalecimento do espiritual, tá? Então, é bem poderoso. E agora, vamos começar falando dos signos, né? Nós estamos começando aí a semana, é bom saber aí a tendência para os signos. E nós vamos dividir os signos nos triângulos, o triângulo do fogo, o triângulo da terra, o triângulo do ar e o triângulo da água. Então, vamos começar aí pelos signos de fogo. Quais são os 3 signos de fogo? O triângulo do fogo: Áries, Leão e Sagitário. E eu vou usar aqui o baralho cigano, né? A fogueira cigana aqui para os signos de fogo. Então, Áries, Leão e Sagitário. Vamos embaralhando o baralho cigano, pedindo o ancoramento de todo o povo cigano, de todo o povo do Oriente, povo das estrelas, em especial de Santa Sara Kali, para envolver esse baralho cigano aqui, para dar a mensagem aí para os signos de fogo: arianos, leoninos e sagitarianos. Vamos lá. Qual carta sai? Sai a carta número 14, né, do baralho cigano, a carta da raposa. O número já vai dar a dica para vocês essa semana, tá? 1 mais 4 na redução numerológica dá 5. Então, vocês têm que usar esse 5 essa semana. 5 é o número de movimento, de mudança. O que eu quero dizer para vocês é que vai ter que ter uma mudança de script aí. Se vocês estão programados tudo certinho, fazer isso aqui, tal dia aquilo, vai ter que ter uma mudança. Por quê? A raposa, ela é uma carta meio vampírica. Então, podem aparecer essa semana para vocês tanto situações como pessoas meio vampíricas, né? Então, às vezes, vocês vão ter que mudar o quê? Mudar o padrão de comportamento, o jeito de agir, o jeito de falar. Lembrando, uma outra dica: a raposa, ela anda na neve. Então, qual é a dica para vocês? Frieza, né? Ela é uma carta o quê? Ela é uma carta estratégica, né? A raposa, ela observa com muita cautela para depois agir. Então, é isso que vocês têm que fazer, tá? Trazer uma observação com muita cautela para depois agir friamente, agir estrategicamente, tá? Então, é uma carta que tem que... Porque a raposa, gente, é a lei de Gerson, né? Eu quero levar vantagem sobre tudo. Então, a raposa tem que tomar cuidado, porque podem aparecer assim, pessoas assim. Então, às vezes, a gente tem que ter esse jogo de cintura e mudar o jeito de falar, o jeito de agir para a pessoa ou a situação sair fora. Então, agir cautelosamente. É uma carta de ação? É uma carta de ação, porém uma ação cautelosa, uma ação depois de muita observação. Então, essa é a dica aí para vocês do signo de fogo. E agora, vamos lá para os signos de terra. Vamos falar agora com o triângulo da terra. Quais são os signos de terra? Touro, Virgem e Capricórnio. Então, os signos de terra, eu gosto muito de usar o Ogham, que é um oráculo irlandês, né, usado pelos celtas, pelos druidas, que os druidas eram uma classe sacerdotal que atendiam a elite. E por que eu gosto de usar para os signos de terra, eu gosto de usar o Ogham? Porque ele é um oráculo que fala das árvores, né? Então, a gente tem aqui as 25 árvores. É um oráculo muito legal, porque é um oráculo que fala com vocês com a natureza, né? É um oráculo da natureza. Então, vamos lá. Vamos embaralhar aqui o Ogham, pedindo a energia dos deuses celtas, de todas as deusas celtas, em especial o deus celta Ogma. Vamos lá. Vamos embaralhando aqui.
O Deus Celta Ugma falando com os signos de terra. Opa, sai a bétola, né? A bétola é a árvore número 1, que inicia, que abre. Então, uma semana aí, signos de terra, de ação, de ir para cima, né? E a bétola fala que vocês têm que exorcizar, limpar as coisas do passado, porque é a árvore que abre o Uga, né? Padrões limitantes, né? Que não servem mais para nada. E ela traz esse momento de trabalho árduo, né? E de se sociabilizar. A bétola fala: se sociabilize, seja flexível, ajude o próximo. Então, é uma árvore de proteção, né? A frase da bétola é: a bétola ajuda quem tem alma pura. Então, faça as coisas essa semana de coração, né? Faça as coisas com sentimento verdadeiro. A bétola é uma árvore, né? Que o tronco dela é branco, né? Branco é a união de todas as cores. Então, ó, se una com as pessoas, né? É uma árvore de purificação, é uma árvore de proteção. Vocês vão ter proteção para iniciar projetos, mas é uma árvore tem que trabalhar bastante, né? Por exemplo, antigamente se fazia o bercinho do nenê com a madeira da bétula, porque protege o inocente, protege o bebê. Tem uma ritualística que pegava os galinhos da bétula e batiam nas coxas internamente, né, das mulheres para trazer fertilidade. Então, a bétula traz a fertilidade para vocês. Então, vai ser uma semana fértil, de início, de proteção, mas se doem, façam as coisas do coração e se sociabilizem, né? Uma árvore muito boa do trabalho duro, mas com resultado, certo? E vamos agora para os signos de... Vamos ver. Tem uma perguntinha aí. Bom dia, tudo bem? Alô? Oi, Oi, tudo bem? tudo bem? Qual é o seu nome? Ágabo. Certo. E você, o que eu posso te ajudar? Eu posso fazer uma pergunta ao oráculo? Isso, você pode até escolher o oráculo e fazer uma pergunta objetiva direcionada de qualquer setor. Tá. Eu queria saber se... É porque eu vou para Goiânia, eu sou natural de Goiânia, mas eu vim morar em Minas Gerais. Uhum, E aí eu vou voltar para Goiânia na semana que vem. uhum. E eu tinha terminado meu relacionamento no meio do ano passado. E desde então a gente nunca mais se falou, assim. Uhum. E aí eu queria saber se existe ainda uma chance de reconciliação entre nós. Tá, entendi. E você quer escolher o oráculo? A gente tem o baralho cigano, o Oga, o tarô e as runas. Pode ser o tarô. Pode ser o tarô? Tá bom. Então agora desliga que eu já vou falar. É o tarô legal, esse é o tarô dos orixás. Quem vai falar com você aqui são os orixás. Então você quer saber se vai voltar ou não vai voltar, não é? Isso. Então tá bom. Então pode desligar que eu tô respondendo aqui, tá bom? Tá bom, obrigado. Nada. Vamos lá, vamos pedindo o ancoramento aqui dessa linha dos orixás, aqui do tarô, envolvendo aqui para ver essa questão afetiva, né? Vamos lá, vamos ver uma resposta do tarô aí. Olha, sai a carta número 8, né, do tarô. A carta da justiça. A justiça, nos arcanos maiores, é uma das 3 cartas de corte dos arcanos maiores, né? Nós temos 3. Então, a palavra-chave da justiça é separação. Então, o que eu aconselharia aqui, através do tarô dos orixás, é esquecimento mesmo. A justiça, ela é uma carta de frieza, ela não é uma carta de afetividade, de amorosidade, ela age racionalmente, né? Qual que é a imagem da dama da justiça?
Ela tem, numa mão ela tem uma balança, na outra tem uma espada. Então ela primeiro pesa ali, na balança é para pesar, e depois ela usa a espada para cortar o que está bagunçado. A justiça é um número 8, ela é uma carta de poder. Então eu acredito que você tenha o poder de enxergar a situação, uma carta de realidade, como é, e o aconselhamento é cortar isso do seu coração, sabe? Corte isso do seu coração e a fila anda, né? A justiça fala isso. Se tá bagunçando a sua vida, a justiça é a carta mais quadradinha do tarô. Ela é a carta da ordem, da regra, da disciplina, entendeu? Então, se isso tá bagunçando a sua emoção, tá bagunçando o seu cotidiano, tá bagunçando a sua vida, seja a justiça frio, olha as coisas com realidade, né? E é uma carta que a palavra-chave é separação. Então, eu aconselharia você se colocar e esquecer isso, né? Usar a espada, porque o número te dá um poder de você recomeçar, né? O número 8 fala de infinitas oportunidades para um recomeço, tá bom? Então, esse é o aconselhamento aí para você. Então, agora vamos continuando os signos aqui, os signos de ar. E os signos de ar, nós vamos usar aqui o tarô dos orixás, né? No jogo primitivo do tarô, né, no tarô de Marsella, que deu origem a esse monte de tarô que a gente tem por aí, tem muito elemento do anjo, né, nos arcanos maiores. Então, para mim, o tarô, ele tem o elemento ar, né? Por exemplo, a carta do julgamento é Arcanjo Gabriel, né? A carta dos enamorados tem o anjo, a temperança é o anjo, o mundo tem o anjo. Então, para mim, o tarô, ele tem a energia do elemento ar, independente do tarô que você jogue. E esse a gente vai ancorar os orixás. Então, qual é o triângulo do ar, né? Quais são os signos de ar? Gêmeos, Libra e Aquário. Então, vamos aí chamando o triângulo do ar e vamos vendo o que o tarô fala para essa semana. Gêmeos, Libra e Aquário. Vamos lá. Vamos ver aí qual orixá que sai aí para vocês essa semana. Só a Iemanjá. Só ela, tá, gente? Então, ó, saiu a carta 3 do tarô, a carta da Imperatriz. Então, qual é a dica para vocês aí do signo de ar? Né? A Imperatriz, no ciclo evolutivo do tarô, nas etapas, né, da fase do tarô, dos arcanos maiores, a Imperatriz é o trabalho do tarô. Então, é um período de vocês o quê? Trabalharem essa semana, trabalharem os seus sonhos, seus projetos, mas a Imperatriz, ela não trabalha de qualquer jeito, né? A Imperatriz, ela é prática, então é uma semana de trabalhar com muita praticidade. A gente fala brincando, mas é verdade, a Imperatriz, ela é a executivona do baralho, ela é executiva, ela trabalha com praticidade, ela não fica perdendo tempo, tá? É uma carta de fertilidade, é uma carta de muita fertilidade, ela é a grande mãe do tarô, é uma carta que vocês essa semana têm que pegar os bons contatos, se aproximar dos bons, né? Ver as pessoas que interessam, que vão acrescentar. Então, ela é uma carta, sim. E ela é uma líder, né? Então, é um momento de vocês se colocarem essa semana, né? Mostrarem para o que veio de uma forma inteligente, de uma forma estratégica, né? O número 3 dessa carta traz para vocês essa semana o aconselhamento criatividade, se sociabilize, é uma carta de expansão. Então, a Iemanjá é abençoando vocês, trazendo esse momento de trabalho, né, de se colocar, de aparecer os bons contatos. É uma carta extremamente de fertilidade. E temos aí alguém aí? Alô? Sim. Alô? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. O que eu posso ajudar? Então, gostaria de um conselho, porque assim, na questão profissional, né? Eu estou trabalhando para uma empresa e o contrato é incerto se vai continuar ou não, né? Se a gente vai continuar ou não trabalhando para a empresa. E daí eu queria ver essas questões, se eu corro o risco de ficar desempregada, se tem alguma coisa assim. Uhum. Tá. E você quer escolher oráculo? Aqui a gente tem o tarô, o baralho cigano, as runas e o Oga. Pode ser o baralho cigano. Tá bom. Então agora você desliga, eu vou. Então você quer saber se você vai conseguir ficar nessa empresa, né?
Isso, Tá eu vou bom. continuar empregada. Obrigada. Então, pode desligar que eu vou responder aqui. Tá Então, bom, obrigada. vamos pedindo aqui o ancoramento de Santa Saracali, de todo o povo cigano, de todo o povo do Oriente, povo das estrelas, embaralhando o baralho cigano para ver aí sobre o trabalho, né? Se ela vai continuar ou vai sair, né? Olha, sai a carta número 3 do baralho cigano, a carta do navio. A carta do navio é uma carta positiva, né? É uma carta número 3 de expansão, de crescimento, de novos rumos, de novos horizontes. Ela fala de contato até com o exterior. Então, assim, ela traz para você uma proteção. Então, é uma carta que fala que aqui, por exemplo, no contexto profissional, quando sai o navio, tem promoção, tem melhora, entendeu? Agora, vamos supor que acabe tudo aí. Provavelmente você vai para uma coisa grande. O navio é o grande, então eu acredito que você não precisa ficar preocupada. O navio é o contrário de tudo isso que você descreveu. O navio é crescimento, é melhora, são novos horizontes, né? E tem uma proteção espiritual, né? O navio ele tem uma proteção espiritual de Iemanjá, da linha dos marinheiros. Então traz uma proteção. O que você pode também fazer, né? Tá essa fase instável, né? Você pode acender uma velinha azul aí para Iemanjá, para os marinheiros, para te trazerem as ondas boas, né? Levarem aí, como que é uma onda do mar? Leva, né, para o mar ali o ruim e traz o positivo, mas aqui não tenha preocupação, pela carta traz um momento melhor para você, tá? E agora, vamos terminar os triângulos aí dos signos com o triângulo da água, né? Os signos de água. Quais são os signos de água? Câncer, Escorpião e Peixes. Então, os cancerianos, os escorpianos e os piscianos, através aqui das runas. Vamos ver o que Odin fala aqui pra gente, para os signos de água. Olha, sai a última runa, a runa 25, a runa em branco, a runa que não tem inscrição, a runa que a palavra-chave fala de destino. Então, existe aí uma abertura, né? As coisas a gente fala estão em branco, a runa em branco, que não tem caractere, mas Odin fala, olha, essa semana tudo que vier, tanto de positivo como de negativo, vai trazer o crescimento, a evolução. É como se Odin estivesse lá em Asgard, ele está lá, olhando, falando, eu não sei o que eu vou fazer com vocês não, mas ó, fica tranquilo que é tudo para o crescimento de vocês, tá? Então as coisas, essa semana, quando sai a runa em branco, estão em aberto. Confie no destino. É a runa que fala, confie no destino, que as coisas servem para vocês para evoluírem, certo? É a runa de Odin. É Odin olhando e falar, eu vou escrever daqui a pouco, mas deixa eu ver o contexto. Então, acreditem, tenham fé, que às vezes as coisas estão em aberta, mas depois começa a preencher com coisa positiva, certo? E para uma consulta mais completa, na consulta eu uso tarô, baralho cigano, runas e yoga. Eu posso ajudar vocês em todos os setores da vida, mapeando os corpos. Então a consulta é bem completa. Eu tenho a limpeza espiritual. A limpeza espiritual eu vou fazer o alinhamento dos corpos, dos centros de força e potencializar os pedidos, os projetos. É um complemento dos oráculos. Nos oráculos eu mapeio, né? E na limpeza espiritual eu vou alinhar tudo. E para você que faz aniversário essa semana, tem um trabalho especial que é o da numerologia, trabalho por escrito. Vai do aniversário desse ano até o aniversário do outro ano. Então, é legal, porque vocês vão ter bastante tempo. E cursos profissionalizantes. Eu sou oraculista profissional, dou curso de tarô, baralho cigano, runas e yoga. Então, para marcação, é no 11 9 87 88 6000. Vou repetir, hein? Marque lá a sua consulta. 11 9 87 88
6.000. E eu tenho as redes sociais, o canal no YouTube, Facebook e Instagram, para postar diariamente o calendário espiritual para vocês verem a energia do dia. É Evelyn Jimenez Sanches. Vou repetir, entra lá nas redes sociais. Evelyn Jimenez Sanches. E tenha uma excelente semana.